Espírito Santo, estou precisando de uma oportunidade de negócio, estou precisando de uma parceria assim, estou precisando de uma sociedade assim, estou precisando de algo. Me direciona, me traga alguém, atrai alguém pra mim. A gente acha que o Espírito Santo e que Deus ele só se preocupa com a minha vida espiritual, com a minha oração. Mas Deus ele está em todos os lugares, inclusive na sua área de negócios. Inclusive, Deus ama que seus filhos prosperem. Isso é um grande problema. Porque a gente aprendeu que crente tem que ser pobre. Quanto mais humilde, quanto mais... Humilde, que é uma das palavras erradas, né? Humildade não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Mas quanto mais pobre você é, mais você engrandece a Deus. Então são coisas que a gente aprende dentro da religião. Que, cara, por isso que ninguém aguenta mais religião. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais falar. Tanto que a maior complexidade que eu tenho pra transmitir uma mensagem do evangelho é achar que quando eu tô falando de Deus ou de Bíblia, eu tô falando de religião. Eu não tô. Tanto que eu tenho uma caneca assim, escrito em preto. A Bíblia não é um livro religioso. Porque a Bíblia não é um livro evangélico. Nem um livro católico. Nunca foi. Quem aderiu? A religião evangélica pegou e colocou lá e definiu que a Bíblia é evangélica. Cara, isso é muito louco que você tá falando. Não é. Então, assim, a Bíblia... A minha denominação de Bíblia. A Bíblia é um documento. Certo. E dentro desse documento existem direitos e privilégios que eu, como filho do rei, tenho. Condutas de como é uma conduta onde o que agrada a Deus. Então, pra mim, a Bíblia é um documento. Tudo que tá lá é direito meu. Eu tenho que viver isso. Se eu não vivo, é porque eu não creio. Tem uma frase de um cara que chama Mike Murdock. Ele fala assim: a parte da Bíblia que funciona pra você é a que você decide acreditar. Tem gente que acredita na salvação. Então ela vai ser salva, mas ela não acredita na prosperidade. Então ela vai ser salva, mas vai ser pobre. Cara, isso é muito louco. Isso é muito doido. Então, assim, a Bíblia tem promessa de prosperidade? Puta. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Tem promessa de prosperidade. O que mais fala na Bíblia é sobre riqueza, dinheiro, diversas formas diferentes, mas a palavra mais dita na Bíblia é dinheiro, né? É. Sabia disso? Não. Mais do que salvação, mais do que perdão. É. Mais do que tudo isso. Só que a gente aprendeu que tem que ser pobre. É claro que existe algo no dinheiro que é muito perigoso. Por isso que quando a Bíblia diz, não dá pra servir a dois senhores. Quando ela fala não dá pra servir a dois senhores, ela coloca quem? O dinheiro. O dinheiro move o mundo, certo? Então, por isso, ele se torna o Deus da maioria das pessoas. Então, assim, dentro da questão dinheiro, existe um espírito que chama espírito de Mamon, que ele é considerado o Deus do dinheiro. É onde eu começo a fazer coisas pelo dinheiro. Então, pô, eu tô aqui pelo dinheiro. Eu vou trabalhar e fico 8 horas, 12 horas pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Eu compro um carro por causa de dinheiro. Então, o dinheiro facilmente o dinheiro pode se tornar o seu Deus. Facilmente. Por isso que Deus, ele orienta muito referente ao dinheiro. Agora, quando você entende que Deus é o seu provedor e não a força do seu braço, por exemplo, eu trabalho. Só que nada do meu trabalho é que me provê. Deus que me provê. Por exemplo, quem provê sua casa? Você ou sua esposa? Na sua visão, é o homem ou a mulher? Na visão, homem. Homem. Mas não é nenhum dos dois, é Deus. Entende? Tipo, a gente aprende certas coisas. Deus não é o homem que provê, não é o homem, é Deus. É Deus que provê. No dia que eu entender isso, Deus falou pra mim, outubro do ano passado, ele apontou o dedo pra mim, assim, na Bíblia e falou, você é um escravo do dinheiro. Quanto mais você se preocupa em não ter dinheiro, mais escravo você é. Como foi isso? Que louco. Lendo um texto. Deus fala, eu tava lendo o texto, vocês já devem ter ouvido falar desse texto, que é o texto que fala assim, não se preocupe quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber. Olhe para as aves do céu, elas não trabalham e nem guardam dinheiro. E Deus as alimenta. Vocês não são mais importantes que aves? E aí vai, olhe para os lírios do campo. E eu lendo aquele texto ali, Mateus 6, 25 pra frente. E aí Deus tá falando, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com o dinheiro. Portanto, aí vem um texto que fala assim, portanto, que liga um texto no outro. Então aí vem o texto em seguida, portanto, não dá pra servir a dois senhores. Então na hora que eu li cara, eu li a Bíblia há muito tempo. Eu nunca tinha visto aquele portanto tão forte, que aí eu falo quando você ouve Deus através da Bíblia. Aquele portanto mostrou, peraí, não se preocupe com o dinheiro, portanto não se virem a dois senhores. O que o texto fala? Quanto mais você se preocupa com o dinheiro, mais ele é o seu senhor. Quando eu li aquele texto, cara, outubro do ano passado, pra você ter ideia, eu parei tudo que eu tava fazendo. Todo o meu trabalho. No Instagram, tudo. Curso que eu tinha de Bíblia, eu parei com tudo, cara. Na verdade, desde outubro pra cá, eu tô meio perdido no sentido, não me alinhei ainda profissionalmente.
ministerialmente, que é a minha vocação, que é ensinar o evangelho, isso eu faço. Mas como eu monetizo isso, tá complicado até hoje, porque Deus falou pra... Tudo que eu tava fazendo, mesmo que era a Bíblia, era pra dinheiro. Eu queria saber... Você tava focado no dinheiro, no dinheiro dos cursos. No lucro. É, eu preciso prover minha casa. Eu sou casado, eu preciso isso, então eu preciso fazer curso, eu preciso fazer aquilo. Deus falou assim, você é um escravo do dinheiro. Tomou um tapa. Mano, eu parei com tudo. Aí eu cheguei pra minha esposa, eu comecei a ler a Bíblia com a minha esposa. Cheguei assim, olha isso. Aí você vê, eu tenho mais de 20 Bíblias. Aí eu fui abrindo um monte de Bíblia de estudo, puxa pra cá, e querendo buscar raiz na linguagem original. E aí uma das Bíblias que eu tenho, que é de vitória financeira, ela fala assim, quanto mais você se preocupa com dinheiro, mais isso toma a sua mente. E isso torna-se uma trava pra você ouvir Deus, pra qualquer outra coisa, porque você só se preocupa com isso.